Boa noite a todos e quero dizer para vocês da honra que eu sinto de ter sido convidado para participar dessa abertura desse ciclo de estudos que já é um patrimônio cultural brasileiro há tantos anos, pessoas de todas as origens, sem carteirinha, sem crachá, como era o estilo da doutora Aníssia, sem pertencer à sociedade nenhuma, poderem estudar. A primeira coisa que eu quero dizer, a doutora Aníssia, sem dúvida, foi uma grande brasileira, uma pessoa que nos enobrece. Ela tem sido homenageada, tem sido cultuada, mas é preciso manter a chama viva. Ela tinha uma chama que ardia no espírito dela. O Lula, o Eurípides e a Gladys fazem um trabalho heróico de manter vivo o espírito dela, a continuidade do trabalho, eles cuidam do acervo, organizam esse grupo de estudos, mas eu dizia para todo mundo que está aqui presente, nós temos que manter acesa a chama da pesquisa. O Brasil não se notabiliza como sendo um país de pesquisadores, especialmente na área das ciências humanas e das artes. Das ciências exatas, eu acho que já temos grandes pesquisadores, mas nas universidades, nas sociedades, as duas sociedades junguianas, salvo uma injustiça minha ou uma ignorância minha, mas eu não vejo que há uma ênfase de se pesquisar. Ora, essas 125, 130 mil obras, elas são um acervo que não existe no resto do mundo para se pesquisar imagens que não foram produzidas pelo ego. Esse que é o grande diferencial. Então, nós chegamos na manifestação pictórica de certos arquétipos de maneira direta. Então, basta entrar em contato com esse acervo que a gente fica com vontade de pesquisar como é que aparecem forças curativas que vêm de um arquétipo nesses desenhos e nessas pinturas. Como é que aparecem as imagens da vida ou do sentimento? Nós vimos corações agora nesses trabalhos do Fernando que eu nunca tinha visto, né? Então, vamos pesquisar como as imagens estão sendo digitalizadas, não é, Lula? Eu não sei se uma pessoa precisa ir fisicamente até o engenho de dentro, mas é possível. Por exemplo, eu pedi uma vez para o Lula me mandar imagens de árvores, porque eu tenho um trabalho que eu não publiquei ainda totalmente sobre a mutilação das árvores nas cidades, especialmente do estado de São Paulo. E foi só eu fazer um pedido para o Lula, ele deu uma passada pelas imagens de árvore, e eu vi imagens ali que eram mitos puros, né? Então, uma maneira de manter a chama acesa é com projetos de pesquisa, né? Existe nos Estados, em Nova York, desde os anos 30, uma discípula do Jung, a Catherine Mann, ela montou o ARAS, que é um arquivo de imagens arquetípicas. Mas como que ela montou esse arquivo? Fazendo fotocópia de livros de arte, de livros de arqueologia, de livros de cultura. Então, ali não tem uma mão que desenhou algo, não tem o desenho, né? Então, esse material para pesquisa que existe no Brasil, salvo engano meu, é único no mundo, e eu incentivo todo mundo a, a, a procurar a sua curiosidade e transformar a curiosidade num trabalho de pesquisa, porque a comunidade junguiana brasileira ela está precisando disto. Eu vou ler para vocês o discurso que o Jung fez, não vou ler o discurso, quando foi fundado o Instituto Jung em Zurique, isso está no volume 18 da obra dele, em abril de 48, ele fez um discurso, e eu não sei se vocês sabem, o Jung era contra a criação de um instituto com o nome dele, um instituto para formar terapeutas. O que ele queria era um instituto que mantivesse viva uma matriz transdisciplinar para a produção de conhecimento. O Jung era transdisciplinar, ele entendia a psique, estudando geologia,
ele ia para biologia, ele ia para botânica, ele ia para astronomia, para teologia, ele ia para arte, ele transitava. Então, o Jung era um intelectual, um pensador, não é multi, é transdisciplinar, porque ele via que, no fundo, todas as disciplinas acabavam convergindo para uma mesma verdade, né? Nós não temos institutos transdisciplinares e o Instituto Jung deixou de ser isto. Agora, no discurso que ele fez para os alunos, ele disse assim, que ele esperava que aqueles que fossem estudar lá em 48 levassem adiante as ideias dele e que aprofundassem e fossem abrindo outros campos de pesquisa. Então, ele dá, por exemplo, 14 temas. Brevemente eu vou dizer para vocês. Estudar em mais profundidade como que o complexo, que foi ele que formulou e descobriu, como é que o complexo se renova na psique das pessoas. Eu nunca ouvi alguém estudando que um complexo materno negativo, por exemplo, ele se renova, ele não é estático, mas acabou ficando um pouco a ideia de que os complexos são estruturas estáticas. Olha aí uma recomendação do Jung. A outra era que se estudasse padrões familiares de associação. Ele estudou associação em indivíduos, mas ele achava que uma família pode ter um padrão de todos os seus membros de reagir a um certo tema complexo, por exemplo, sexualidade, ou dinheiro, ou outro tema, nunca ouvi falar que isso foi estudado. Ele também achava que se devia estudar a concomitância de manifestações fisiológicas quando um complexo é ativado. Quando a gente estuda o experimento de associação, eu fiz exames disso, a Marisa Catapreta, que está aqui presente, professora, eu tenho certeza que ela reproduz para os alunos dela, que tinha um galvanômetro e o Jung ficava olhando para o corpo da pessoa, se ela mudava a posição das pernas, mas há reações fisiológicas. Nós sabemos hoje que se nós somos pegos por um complexo, a gente se altera a voz, a gente enrubesce, a gente sua, a gente treme, a gente fica exaltado ou fica... Bem, isso foi deixado um pouco de lado. Daí, ele achava que no campo da psiquiatria era preciso estudar a paranoia, porque os estudos da paranoia pararam da época do Burghölzli, no princípio do século XX. Ele achava que era importante estudar os sonhos das crianças, como ele fez um seminário de sonhos infantis, porque ele mostrava empiricamente que muitas vezes uma criança tem um sonho que traz em miniatura o processo de vida daquela pessoa ou o conjunto de temas com os quais aquela pessoa vai lidar. Não tenho um conhecimento que se levou adiante esse tipo de pesquisa. Ele achava que era importante estudar sonhos nas épocas que antecedem tragédias ou catástrofes ou pandemias, com que sonham as pessoas um pouco antes de acontecer, seja o sonho, por exemplo, daquela pessoa que não embarcou no Titanic porque teve um sonho premonitório. Então, são sonhos premonitórios de hecatombes coletivas, né? Não me consta. Ele estimulava que se estudava sonhos durante doenças, por exemplo, um paciente com câncer, que se anotasse cuidadosamente os sonhos para ver o que o inconsciente dizia a respeito da natureza daquela doença ou até da etiologia da doença, como ele pediu para Marie-Louise von Franz, e tem, de novo, eu cito a Marisa, que está fazendo um doutorado, pesquisando sonhos de pacientes terminais, que é aquela hipótese de que os sonhos dizem algo do começo da continuidade da vida psíquica após a morte, de maneira muito empírica, né? Já falei 8.
ele ainda recomendava que se pesquisasse os processos compensatórios nos criminosos, que se estudasse a estrutura psíquica de uma família, tendo em vista herança genética, que se estudasse que todo casamento é uma compensação de um cônjuge para o outro. Ele fez um experimento astrológico até, né? Mas que se estudasse como bom casamento é aquele onde há um processo compensatório entre ambos os parceiros, né? Que se estudasse o abaixamento do nível de consciência nos fenômenos de massa. Nós estamos vendo no Brasil de hoje uma massificação que deteriora o nível cognitivo e o nível de inteligência das pessoas. Mas o que faz 70 milhões de pessoas acreditaram no Trump quando ele diz que houve fraude eleitoral, ou do nosso governante quando espalha inverdades e há milhões e milhões e milhões de pessoas? Quer dizer, o que acontece com o rebaixamento do nível de consciência? Isso está na hora, por exemplo, de se pesquisar isso, né? Já falei 12. 13, ele achava muito importante estudos biográficos de pessoas com alguma característica especial. A psicologia da religião, especialmente as imagens onde aparecem os símbolos quaternários. Então, em 48, o Jung estava pedindo para seus discípulos orientarem processos de pesquisa. Isso aconteceu muito pouco. Claro, especialmente as discípulas do Jung, aquelas grandes mulheres, todas elas levaram algum tipo de pesquisa adiante. Está tudo publicado. A Von Franz fez uma pesquisa monumental com contos de fada, mas ela também estudou sincronicidade, alquimia, etc., etc. Mas eu estou falando de Brasil. Então, há um tesouro no Museu das Imagens do Inconsciente. É museu, mas aquilo é uma sementeira de novas ideias, do desenvolvimento de ideias, e eu trago meus mais sinceros votos, né, de que esse grupo de estudo seja um grupo de criação de hipóteses de pesquisa de campo a partir dessas imagens. Eu me inflamo quando eu falo do trabalho da doutora Anise, porque é único no mundo, e nós, brasileiros, temos um complexo cultural que nós não conseguimos olhar para as nossas preciosidades. Nós ficamos muito diminuídos pelo nosso complexo de subdesenvolvidos, e nós não sabemos, eu não sei o quanto uma coisa que eu publiquei no meu livro, A Voz e o Tempo, num pequeno capítulo que eu falo da doutora Anise. Eu não preciso falar dela, porque os continuadores da obra dela, o último livro do Lula, por exemplo, que compila, ela escreveu muito. Quem ela foi, já se sabe. Mas o que eu escrevi é uma coisa que eu não sei se sabe, que ela fez uma contribuição fundamental para o Jung e para a psicologia analítica, trazendo a comprovação empírica da existência do inconsciente coletivo. O Jung começou a falar de inconsciente coletivo, o termo veio um pouco mais tarde, mas desde o trabalho dele de psiquiatra no Burghölzli, ele contava a história de um paciente que chamava ele para ver que o Sol tinha uma espécie de pêndulo, como se fosse um tubo, e esse tubo era o vento gerado pelo Sol. E o Jung encontrou um paralelo disso nos estudos da liturgia de Mitras, que havia um culto solar e se falava desse vento vindo do Sol. Bem, há um detrator da obra do Jung, é um homem muito desonesto, chamado Richard Noll. Ele pretendeu, ele não tem estrutura, e não é verdade o que ele diz, mas ele chamava o Jung de charlatão, dizendo que nunca houve uma comprovação empírica do inconsciente coletivo. Claro que ele não conhecia o trabalho brasileiro. Bem, quando
o Jung vê as fotos das mandalas de psicóticos, alguns analfabetos, de muito pouca educação, da periferia do Rio de Janeiro, quando que eles teriam ouvido falar de mandala tibetana, ou de quaternidade, ou de barca do sol, ou de mitos gregos? É impensável. Então, teve aquela bendita carta que vocês citaram e que eu tive o privilégio de ver, ela está no arquivo de imagens do Instituto Jung de Zurique, né, que tem as imagens dos pacientes Daniela Jaffe, da Yolanda Jacob, das primeiras analistas. Elas doaram os desenhos que os pacientes delas faziam de sonhos ou de imaginação ativa. Isso está lá. Eu também não vi ninguém pesquisando aquilo, mas eu fui com a pessoa que dirigia o arquivo, me apresentei e falei: será que eu poderia ver a carta da doutora Anísia da Silveira? Quando ele foi lá e me mostrou a carta, eu tive lágrima nos olhos, porque aquela carta punha em contato a contribuição do Brasil, um país do Sul, um país que não é do primeiro mundo, mas foi do nosso país, que foi a comprovação empírica da hipótese do inconsciente coletivo. Imaginem o alívio do Jung. Por isso ele recebeu a doutora Nise com altíssimas considerações no segundo Congresso de Psiquiatria em Zurique, que foi em 57, quando houve várias salas com exposições dos pacientes do Engenho de Dentro, e tem aquela famosa foto da mão dele apontando para uma mandala, que está até no logo do museu. Nós, brasileiros, temos que nos dar conta. A gente se dá conta da Copa do Mundo, da Taça Jules Rimet, a glória do Brasil. Mas esse contato é uma glória para o Brasil. Talvez ainda não seja de conhecimento geral. Toda vez que eu vou dar aula no Instituto Jung, eu menciono isso, eu pergunto. Eu pergunto se os filmes do Leon Hirschman foram exibidos para os alunos. Não foram. Então, ainda, nós estamos sofrendo a maldição do subdesenvolvido. Como o Nelson Rodrigues dizia, do complexo de vira-lata, né? Veio do Brasil aquilo que o Jung precisava, porque desde a época do Burghölzli, que é até 1908 ou 9, não apareceu material que comprovasse que há um lençol freático que une os seres humanos todos, que ele chamou de inconsciente coletivo, um nível comum, mas esse nível não é onde o ego está. Esse nível é onde o inconsciente pessoal se une ao inconsciente coletivo. Então, para nós termos acesso às imagens do inconsciente coletivo, é preciso que haja um rebaixamento do ego. Na psicose, evidente, o ego está diminuto, mas será que não há mais imagens do inconsciente coletivo? É uma provocação que eu faço para vocês. O que eu queria dizer para vocês, eu fui convidado na qualidade de analista junguiano. Eu não trabalho com psicóticos. Quando eu voltei de Zurique, em 81, eu recebi pessoas esquizofrênicas, as famílias me pediam para eu tratar, mas eu não conseguia tratar a esquizofrenia. Eu não tenho esse... E numa consulta de consultório, então eu disse, isto não é para mim. Eu vou tratar de outro tipo de dor da alma de pessoas como nós, né? Eu lido com imagens do inconsciente através dos sonhos. Então, é possível a gente continuar pesquisando imagens do inconsciente quando nossos pacientes, para aqueles que são terapeutas ou artistas, ou desenham algo que foi visto num sonho,
ou entram num estado meditativo, seja de imaginação ativa, seja através de meditação, onde há um silenciamento do ego, e aí é possível produzir imagens. O que nós fazemos aí? O método, o Jung que falou para a doutora Amnise, estude mitologia, amplifique, estude as imagens da alquimia. Então, eu lhes digo o seguinte, eu conhecia as imagens do museu antes, eu fui para a Suíça em 78. Eu já conhecia esse material. E naquela época, o Jung tinha morrido em 61, não fazia tanto tempo assim. Então, a primeira geração de junguianos estava viva, não tinha morrido ninguém, todos trabalhavam muito, e eu fiz análise com um discípulo do Jung, o Firtz, que foi analisado por ele. A Von Franz foi minha orientadora de tese de conclusão. Eu trabalhei na única clínica junguiana que havia, que não existe mais, em Zurique, e eu tive contato com esses antigos, né? Qual era o que nós que íamos fazer análise em Zurique, o que a gente fazia? A gente tinha que ter um caderninho para anotar sonhos e a gente tinha um álbum com pinturas. Eu tenho as minhas pinturas. Eu tenho um neto de 8 anos que adora pintar e desenhar. E eu mostrei para ele as pinturas que eu fiz dos meus sonhos. O meu neto tem 8 anos. Quando ele viu aquelas pinturas, ele falou, vovô, mas você viu onde isso daí? Eu falei assim, eu vi no meu sonho. Ele disse, mas às vezes eu também vejo coisa no meu sonho. Eu falei, então você pinte aquilo que você está vendo no seu sonho. Isso me emocionou muito, porque ele é um menino. Porém, hoje em dia, parece que não está mais na moda desenhar sonho. Eu não sei, talvez aqui cada um de vocês possa dar um testemunho. Pois eu diria, vamos retomar essa prática. Um sonho desenhado sem muita interferência do ego, a função do ego aí é apenas ter a memória do sonho e dar a mão que pegue o pincel e pegue uma tinta, ou pegue argila, ou pegue aquilo que for, né? Eu acho que uma maneira de continuar a chama acesa pela doutora Anísia da Silveira, para aqueles como eu que não trabalham com psicóticos, é trabalhar com as imagens do inconsciente que aparecem nos sonhos, nos estados rebaixados de consciência e na imaginação ativa. Mas, para isso, nós temos que incentivar. E a gente incentiva mostrando que a doutora Anísia descobriu que, acompanhando a produção de alguém, pelas artes visuais, pela modelagem, por qualquer outro tipo de trabalho, era como uma janela para olhar dentro da psique e fazer uma psicodinâmica do processo de autocura. Ela mostrou magnificamente, por exemplo, uma série de mandalas. Como é que era o nome do paciente, Luiz, que sofreu lobotomia e depois as mandalas se desestruturam? Lúcio. Como? Lúcio. É. Lúcio. Aquilo não deixa nenhuma dúvida, né? Nós sabemos, ela ensinou e o Jung ensinou, que a mandala é um gesto espontâneo de reorganização do caos interno. Então, é possível acompanhar as mandalas em série, mas não são só as mandalas, porque em toda a obra publicada, com desenhos do museu, a gente vê temas que são autocurativos. Por exemplo, o coração, a árvore, a flor, a criança, o arco-íris, o sol, os pássaros, e por aí vai. Então, a grande contribuição
é o trabalho contínuo. Claro que se a gente vai no museu, a gente pode comparar com qualquer grande museu de arte. No museu parece que é estático, mas a realidade do setor de terapia ocupacional, ela era dinâmica, aquilo era um acompanhamento ao vivo do que se passava no interior de pessoas que verbalmente talvez elas não soubessem dizer hoje eu estou melhor, hoje eu estou pior, como meus pacientes de análise ou de todos vocês que são terapeutas, até porque a gente faz essa pergunta, né? Eu vejo meus pacientes semanalmente. Se eu me lembro de uma coisa da semana passada, eu posso perguntar como você ficou depois daquilo? E a pessoa me conta. Bem, os pacientes do Engenho de Dentro não tinham como contar, alguns nem falavam. Então, a genialidade da doutora Nise foi encontrar uma outra voz, que não é uma voz sonora, é uma voz imaginal. Através de imagens, a pessoa está falando como ela está. Então, lembrem, o Jung dá uma definição de sonho que eu uso muito para explicar para as pessoas. O que ele diz? O sonho é como uma fotografia ou um filme tirado do mundo interior do sonhador por um prisma que não é o prisma do ego. Então, o sonho, vamos dizer, tem uma filmadora. O olho que filma é o olho do self, e é pelo prisma do self e não pelo prisma do ego. Então, uma coisa que qualquer analista junguiano aprende a fazer é que a gente trabalha com séries de sonhos. Ora, uma boa série de sonhos é análoga a uma série de desenhos do Fernando Diniz ou do Carlos Pertuz, porque também vão aparecer, talvez, temas míticos, talvez vão aparecer essas imagens atemporais de autocura. Então, nós temos que continuar a pesquisa como que aparece na psique, num estado de produzir uma imagem, no estado de relembrar um sonho ou desenhar o sonho, como aparecem as forças arquetípicas de autocura. E no momento que nós estamos vivendo, eu acho que um tema que se sobressai são as imagens da natureza. Porque o que acontece neste momento terrível da humanidade é que a nossa espécie Homo sapiens é tão arrogante, que ela saiu do lugar que lhe cabe na ordem natural das coisas, ela tentou fazer a natureza trabalhar para seus próprios fins, e ela foi atacando a natureza, seja na floresta, na flora, na fauna e nas forças da natureza, né? Poluindo as águas, o ar, né? A atmosfera, descontrolando o fogo e causando destruição. Eu tenho certeza que a natureza tem sensores de quando ela está sendo ameaçada, quando a vida está sendo ameaçada. Nós não podemos projetar nada humano na natureza. A natureza não é mãe, a natureza não é pai, não é boa, não é má. Ela é o que ela é. Mas a natureza e vida, que é a mesma coisa, é o nosso valor supremo. O nosso valor supremo é a vida. A vida é uma criação da natureza. Então, como será que a natureza aparece nos sonhos humanos durante a pandemia? Eu tenho ouvido sonhos impressionantes que falam de árvores com pulmões, ou falam de uma destruição das árvores, não com uma motosserra cortando assim. Uma menina de 9 anos teve um sonho de que as árvores estavam sendo destruídas assim, não assim. Isso daqui é uma coisa nova, uma imagem de cortar uma árvore verticalmente. Eu nunca vi uma imagem assim. Então,
eu diria, no acervo das imagens, as imagens de autocura que têm centenas ou milhares, né, de representações, e que a gente pode fazer um paralelo, até nos nossos consultórios, com imagens de sonhos. Para ir para o Instituto Jung, ele a convidou, o Instituto Jung, para a temporada que ela ficou lá, ela pôde frequentar, ela pôde ter contato com todo mundo, coisa que é muito rara. Quer dizer, quem entrava no Instituto Jung tinha que ser admitido por um exame de seleção, como eu fui, como qualquer um é, né? Ela teve essa distinção, ele abriu as portas do Instituto Jung para ela, porque ele reconheceu, né? Agora, ele reconheceu, eu não sei se no Brasil se reconhece, né? Porque uma coisa é dar uma honraria, dar um prêmio, etc., etc., mas a outra é compreender. Olha, tem outra coisa que eu acho comovente, vou tentar ser breve. O Jung dizia, desde a época dele de psiquiatra, que muitas vezes uma decepção amorosa dá origem a um surto psicótico e a uma esquizofrenia para o resto da vida, né? Isso ele diz, eu acho que isso existe. Ora, há imagens aí comoventes de doentes que nunca esqueceram a pessoa amada. Aquele interno, não me lembro o nome dele, que ele pinta aquela mulher com um chapéu. Ele nunca esqueceu dela, como a Adelina nunca esqueceu, né, que ela tentou amar alguém e ela não pôde amar porque a mãe não percebeu. Então, isso daí é outra área de pesquisa, quer dizer, como o amor ele vira uma pintura rupestre. O amor que alguém sentiu e não pôde viver aquele amor, ele fica gravado para sempre, mesmo com a deterioração mental. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Quer dizer, os poetas podem falar isso, que é o nome da amada, o nome do amado está escrito na minha pele, está escrito no tronco da árvore, está escrito no meu coração. Mas ali a gente vê com pessoas que perderam um monte de faculdades, elas não perderam o registro amoroso. Eu acho isso uma coisa fantástica, né? E isso a gente vê nas pinturas porque ela compreendeu, porque ela faz a biografia da pessoa. Então, ali nós sentimos uma irmandade, porque quando a gente ama, a gente é igual, somos iguais, né? Só que a gente pode passar por uma perda amorosa e não surtar. Mas algumas pessoas, talvez por terem uma estrutura mais frágil, o que desencadeia é a perda amorosa. Aquela Babette, que era uma paciente que estava no Burghölzli, ninguém nem lembrava quando, você lembra, ela ficava fazendo um gesto de costurar, porque o amado dela era um sapateiro, era uma coisa mais ou menos assim. Ninguém entendia nada. O Jung vai ver o gesto da mulher e você desenterra uma história de amor. Isso é uma maravilha, né? A gente fala que o Brasil é um país um pouco amoroso, tem um lado que não é, né? Mas que tem. Então, eu acho que, né, pesquisar a arqueologia do amor através dessas imagens é uma coisa maravilhosa, né? Tem uma discussão teórica. Para o Freud, primeiro vem o verbo, depois vem a imagem. Para o Jung, primeiro vem a imagem, depois vem o verbo. Isso é uma discussão, quem é teórico pode entrar nessa discussão, etc., etc. Mas a questão que eu coloco é fundamental nós aprendermos a entender as imagens, não é interpretar as imagens. Quando eu vejo os comentários da doutora Anise, ela entendia uma imagem, mas hoje pessoas que não conseguem fazer a empatia vai para a técnica. Então, por exemplo, no Sandplay, e eu fico comovido com o Sandplay porque foi a minha falecida esposa Fátima que trouxe da Dora Kauf para o Brasil. O Sandplay são imagens. E é preciso ter uma empatia com imagem, porque é uma imagem, por exemplo, da psique de uma criança, né? Hoje, com a técnica, você esquadrinha o retângulo de uma folha de papel.
desenhada ou de uma caixa de areia, daí você tem o canto da mãe, o canto do pai, o canto do futuro, o canto do passado. Então, tudo vira uma técnica, mas não é técnica, nós precisamos de empatia, né? Então, a imagem, ela fala, se nós formos abertos e não tivermos medo da imagem. Às vezes, a gente tem que ficar muito tempo com uma imagem até que ela fale conosco, né? Então, por exemplo, eu hoje, depois de 40 e tantos anos, eu não digo que eu interpreto o sonho. Com os anos, é o que a Von Frantz dizia, é o nosso ofício. O marceneiro que trabalhou 40 anos, ele põe a mão na madeira, ele sabe onde está o veio da madeira, né? Uma mulher que passou a vida dela costurando, ela põe a mão num pano, ela sabe o que ela faz com aquele pano. A nossa matéria-prima é a imagem. Então, sem ansiedade e sem querer me apoiar numa técnica, eu não tenho medo de ficar inseguro. Mas com esses 40 e tantos anos, eu acabei entendendo a linguagem do sonho. Então, por exemplo, se você me contar um sonho teu, o teu sonho para você foi uma experiência imagética. Ele é como um filme. Mas para me contar, você translitera e você me conta por palavras. Eu ouço a tua narrativa do sonho, estamos no verbo, é palavra, mas a palavra vai propiciar o surgimento de uma imagem na minha mente, que, claro, não é igual à tua, mas eu vou fazer contato com uma imagem na minha mente para entender o teu sonho, que é imagético. Às vezes há fala nos sonhos, às vezes aparece palavra, mas o sonho é imagem, a psique é imagem. E a minha questão é: que familiaridade nós temos com imagem de sonho? Não vamos já de cara interpretar, isso aqui é a sombra, isso aqui é botar rótulo, né? Não. Só que as pessoas têm um pouco de medo de ficar diante de uma imagem e não entender nada. Eu digo, não tenha medo. Fica 1 hora, fica 2 horas, fica quanto tempo for, né? Porque está tudo dito na imagem. E eu acho que o excesso de intelectualismo, o excesso de teoria, ao invés de nos pôr em contato com a imagem, nos afasta. E o que a doutora Anise fez mostra a imediatez dela com a imagem. Ela via a imagem, claro que ela pesquisou muito, ela estudou mitologia, ela estudou alquimia, ela sabia amplificar, mas aí é como que a imagem se revelava para ela. Se a gente lê os livros dela, né, e há vários, a gente percebe como que uma imagem se entrega. Ora, eu me inspiro nela no meu consultório com meus pacientes. Quando um paciente meu me conta um sonho, aquilo vira uma imagem para mim, e muitas vezes eu me lembro dela. E eu dizia, eu quero ser capaz de ter uma empatia do jeito que ela teve e ver que essa imagem contém tudo o que precisa para se entender o momento desse paciente. Então, ela estudava Artaud, ela estudava Spinoza, ela estudava Klee, Modigliani, Van Gogh, o Mário Pedrosa, que era um crítico de arte lá, se conversava sobre arte. Ela estudava os trabalhos do Jung, que são com... Você quer a imagem mais louca do que as imagens da alquimia? Veja, dias atrás, uma jovem mulher que está em procura da vocação dela, ela me contou um sonho pedindo para eu fazer um comentário, e eu pude, porque a imagem do sonho dela bateu direto em mim. Ela está procurando a vocação dela, ela precisa acreditar na vocação dela, e ela sonha que ela vai fazer uma viagem, mas não acha a carteira de identidade. Então, é um pouco a busca de uma vocação. Mas olha o que vem depois. Ela usa um brinco de pérola, e a pérola cai do brinco e vai parar no bueiro.
E ela ficou muito assustada com essa imagem. Eu direto me lembrei da alquimia quando os alquimistas falam: procure a pérola na cloaca. Eu vi a imagem desta pérola no meio de um esgoto. E daí eu falei para ela: a pérola é o teu valor mais profundo, é a tua identidade mais profunda. E a merda do esgoto são as fantasias negativas, por exemplo, não acreditar em si, achar que não vai conseguir, achar que não vai dar certo, achar que não tem diploma, achar que ninguém vai querer os serviços dessa pessoa. Do ponto de vista do self ou da pérola, essas fantasias são um esgoto. Então, o alquimista diz: procura a pérola no esgoto. E eu disse para essa pessoa: procura a tua pérola no meio das tuas fantasias negativas. A tua pérola não pode ficar em fantasias de fracasso. Você vê como a imagem falou direto comigo, né, na hora. Por quê? Porque eu estudei um pouco, mas na obra do Jung você vê um monte de imagens de loucos. As imagens alquímicas parecem imagens de psicóticos, né? Então, mas ali são retratos do processo do alquimista. Só que ele não sabia que na matéria o que acontecia era a metamorfose da psique. Eles literalizavam para a matéria, né? Mas são imagens universais. Então, o que eu digo isso com muita convicção. Vamos seguir o exemplo da doutora Anise, da gente não ficar com complexos de inferioridade, que precisa estudar agora toda a produção teórica desse, daquele. Muitas vezes a teoria, ao invés de iluminar, ela tira o contato da emoção do lidar. A teoria, ela não é uma emoção. A teoria é importante, mas eu quero a minha emoção. Na hora de lidar com os produtos da alma, o que faz a ligação é a emoção, não é o logos. O logos serve para outra coisa. Apesar de eu não tratar de pacientes psicóticos, né, eu tenho contato por relações de parentes dos meus pacientes ou pessoas com... Bem, eu não conheço nenhuma clínica boa em São Paulo. Nenhuma. Quer dizer, as clínicas mais caras, e tem clínicas que cobram mais de R$20.000 por mês, se alguém, e às vezes chega até mim, que precisa internar um filho, alguém que teve um surto psicótico, e você vai nas melhores, onde tem os psiquiatras mais renomados, que cobram R$2.000 uma consulta particular de psiquiatria. Isso existe em São Paulo, não sei se vocês sabem. Bem, eu fui visitar uma vez uma dessas clínicas que parecia um spa, parecia um hotel fazenda, com piscina, quadra de tênis, não sei o quê. E eu fui visitar uma pessoa que estava internada e, como tinha um ateliê, eu disse: bom, deixa eu ver o que esse rapaz está produzindo, talvez aquilo me dê. Eu não era terapeuta dele, mas eu tinha um relacionamento. Quando eu fui no ateliê, a arte educadora dava gesso, não, dava estatuetas de gesso para eles pintarem com guache. Então, uma Vênus de Milo, ou dava um pássaro de gesso. A arte-terapia era pintar aquilo. Quando davam argila, era para fazer cinzeiro ou para fazer uma panelinha. Isso era uma arte-terapia numa clínica que custava mais de R$20.000 por mês, num país que teve Nise da Silveira. Agora, a gente não vai lutar contra isso, porque isso é um business, né? Tem muito psiquiatra que, para enriquecer, ele monta uma clínica, porque, especialmente as famílias da alta classe média ou da elite, precisam botar os filhos que estão drogados ou que entraram num surto num lugar bacana. Então, existem esses lugares bacanas e tem clientela, mas não tem terapêutica. Só tem medicalização,
pesada, né, com medicalização, não tem psicoterapia e não tem uma terapêutica, que era o que a doutora Anise queria. Num país como o nosso, que tem toda a contribuição dela. Agora, esse aí, como é que a gente entende isso? Eu entendo isso pela a dissociação que existe no Brasil. Nós temos grandes pessoas no Brasil, mas há uma dissociação na nossa consciência brasileira. E agora a gente está tão rebaixado, nós estamos num nível tão rebaixado de consciência que a gente até esquece, né, dos nossos lumiares.